consultoras. Ok? Meninas, é com vocês. Bom evento a todos aí. Boa tarde, Celso. Obrigado. Boa tarde a todos. Vou começar aqui com a minha apresentação pessoal, né? Meu nome é Deise Rasolini, sou consultora sênior de carreira, trabalho já há mais de 20 anos no mercado de recursos humanos, os últimos 12 anos especificamente com educação em carreira, ou seja, o desenvolvimento e a gestão em carreiras, em projetos de carreira. Minha formação é como psicóloga, eu tenho uma pós-graduação em gestão de recursos humanos e tenho uma formação em orientação psicanalítica para psicoterapia de adultos pela Fundação Mário Martins, uma formação em coaching de vida e carreira e análise comportamental pela Sociedade Brasileira de Latino-Americana, aliás, desculpa, a Sociedade Latino-Americana de Coaching, e também, né, tenho uma curiosidade muito grande pelo desenvolvimento de pessoas aí, tá bem? Vou passar a palavra para a Cláudia, minha parceira hoje no nosso evento. Boa tarde a todos, é um prazer tê-los aqui. Desde agora você me deixou em maus lençóis, viu? Porque a minha carreira consta de 40 anos, aí eu entreguei a minha idade. Bom, eu tenho 40 anos aí no mercado de recursos humanos, sendo os últimos 17 na área de transição de carreira, coaching, sempre voltado para o desenvolvimento de profissionais. Eu comecei a minha carreira atuando em organizações, em cadeiras corporativas, e depois, por uma opção minha, eu fiz essa mudança para consultoria, para atender as pessoas, orientar e ajudar a fazer essas transições de carreira da melhor forma possível. A minha formação é psicologia, mas eu costumo dizer que eu fui fazer psicologia não para ser terapeuta, mas para atuar em RH, porque quando eu entrei na faculdade eu já tinha começado a trabalhar e já trabalhava em recursos humanos. Eu comecei bem cedo, com 17 anos. E depois eu fiz 2 pós-graduações, uma em administração de empresas, outra em gestão de projetos, depois eu fiz um MBA em recursos humanos. Essa é a minha trajetória e eu vou passar de novo a palavra para a Deise, que ela vai fazer a primeira parte do nosso evento e depois eu entro com vocês. Entender, sim, já vou estar compartilhando com vocês, só um pouquinho que eu não tinha aberto o microfone, então vocês me digam se já está aparecendo aí para vocês que eu não os enxergo mais, tá ok? Ok, Deise. Ok, então deixa eu colocar em módulo apresentação. Falar um pouquinho para vocês de marca pessoal hoje tem muito a ver com falarmos em presença digital, né? Essas questões, elas são importantes aí, porque o pilar de carreira, ele, para ser bem desenvolvido, né, ele depende aí muito da questão da nossa reputação, né? E isso está estreitamente ligado à nossa marca pessoal. A nossa marca pessoal, ela também, além da questão da presença física hoje no mercado, ela consiste, né, em que possamos trabalhar muito alinhados com a nossa presença digital. E para isso a gente precisa de estratégia, né? O caminho de trabalhar a marca pessoal não é um modelo comum para todos nós, é uma novidade dos últimos anos, dos modelos em que a gente tem transições mais fluídas, mais ciclos de carreira aí nas nossas vidas, né? Então, é fundamental a nossa marca pessoal e o planejamento para isso, para que a gente possa potencializar o nosso projeto de carreira, tá? A marca pessoal, ela faz referência, né, a uma identificação e uma comunicação mais eficaz aí, né? É o que faz com que as nossas características possam se sobressair, né, a nós como profissionais no mercado, porque o mercado, ele é competitivo, né? Hoje, se a gente vai concorrer
a uma posição corporativa, ou mesmo até uma posição no viés da trabalhabilidade, com foco em outros modelos de trabalho que temos hoje, a gente precisa se sobressair. Então, o conceito de marca pessoal, ele vai considerar as pessoas sempre como marca. Ou seja, a gente deve desenvolver e transmitir e proteger muito a nossa marca, né? Assim como acontece no âmbito comercial, com as marcas, produtos e serviços. Muitas vezes, né, para trazer um exemplo para vocês, a gente escuta, né, no jornal, né, a marca tal está com problema. O que imediatamente a gente faz? A gente deixa de olhar para aquela marca, a gente deixa de adquirir aquela marca, ou seja, é um dano, né, para a marca daquela empresa, daquele produto. Conosco não é diferente, tá? Um bom exemplo aí, né, se a gente coloca, né, essas questões dessas marcas aí, a gente não precisa falar nada, né? Todo mundo reconhece essas marcas aí, né? Todo mundo reconhece sobre o que a gente está falando aí. Não preciso de muita coisa para saber que a primeira marca, eu estou falando de um carro, de uma marca de luxo, de uma marca potente, de uma marca que traz conceitos de segurança, traz conceitos, né, de garantia, enfim. O que nós queremos com a nossa marca, né? O que a gente quer passar, o que a gente quer potencializar. Então, a gente tem que olhar os modelos do que temos no mercado, para que isso possa ser uma luz para a gente também estruturar o nosso planejamento aí. São grandes, né, os benefícios de uma marca organizacional, né, tanto que muitas vezes a própria marca passa a ser o nome do produto. Sempre brinco, né, que então, não se pede mais, né, uma palha de aço, né? Mesmo quando tu tá falando da outra marca, tu já solicita um bombril. A gente não pede para fazer uma fotocópia, a gente faz um xerox, né? E também a gente não pede uma lâmina de aço, a gente pede uma gilete, né? Então, assim, isso é a potência das marcas. Essa potência das marcas, ela pode ser também muito forte para nós, enquanto indivíduos, enquanto profissionais de mercado aí, né? Tanto que as marcas, elas são valiosas, né? Elas têm valor na bolsa, elas têm todo um alinhamento aí bastante importante. Marcas conhecidas, como essas listadas aqui, né? Hoje tem um valor fantástico, né? Então, assim, e a nossa marca? Como que a nossa marca está sendo valorizada, né, no nosso mundo, no mundo que a gente transita, dentro das nossas relações de vida, de trabalho. Aí um bom exemplo, né, eu gosto muito desse exemplo, né, alguns brincam, né, o líquido negro do capitalismo, né, mas assim, a Coca-Cola, mais de 140 anos no mercado, desde que ela era remédio lá atrás, né, ela tem uma logo que, se vocês olharem ao longo do tempo, apesar da mudança nas duas primeiras garrafas ali, é uma marca que se mantém, é uma marca que está associada ao que as pessoas reconhecem em termos de mercado, e também essa marca, ela foi sendo ao longo do tempo modernizada, inovada. Isso também é importante para a gente pensar com a nossa própria marca, né? Como que nós fazemos para inovar o nosso modelo? E aí, quando a gente fala em alguns pressupostos, né, a gente tem que entender que não existe uma marca ideal. Né? A imagem dela vai depender muito do objetivo que nós desejamos. Bom, eu desejo dar continuidade para a minha carreira corporativa, eu desejo fazer uma nova transição, eu quero ser promovido no ambiente de trabalho que eu estou, né? Ou seja, dependendo do meu objetivo, a minha marca, né, e o planejamento, que eu vou falar um pouquinho mais adiante para vocês, ele vai proporcionar desigualdade, né? Então, esse planejamento da marca, ele sempre vai requerer algo bem importante, que é o autoconhecimento, né? Marca pessoal, ela vai ser para a gente igual aí a nossa própria imagem,
né? E questões que são vitais aí da nossa identidade, do nosso jeito, mas também muito do nosso autoconhecimento. Isso vai ser vital para o nosso sucesso. A gente não vai ser transformado em um produto, né? Como diz bem o Arthur Bender aí, a gente já é um produto, né? A grande questão é, nós somos um produto, né? Com ou sem marca? Né? Como que é esse alinhamento para a gente no mercado, diante do nosso planejamento e o nosso foco em carreira? O impacto na nossa reputação, aí, no valor da nossa marca, ele tanto pode ser muito positivo, como também, se eu não cuidar da minha marca, ele pode ser muito negativo. E eu posso ter a minha reputação abalada aí de diversas formas, né? Tanto pode ser por questões ligadas a pilares importantes de carreira, como, por exemplo, um pilar de reputação, né? E pode ser um alinhamento tanto efetivo, técnico, como pode ser uma questão comportamental, né? Às vezes eu posso ter um estilo mais impactante, um jeito mais rígido, né, para falar, e eu posso ser impactado por isso, às vezes, no processo seletivo, na indicação de alguém da minha rede, né? Em tempos de pandemia, muitas pessoas podem ter se atrapalhado, por exemplo, com coisas financeiras, com aspectos financeiros, e eu posso estar com o meu nome comprometido em algumas situações. Então, como que eu faço para trabalhar essas questões que podem ter impactos, né, negativos aí na minha marca? O aumento das redes sociais também faz com que a nossa marca, em relação a esse planejamento, ela esteja bastante exposta, né? A gente vive numa vitrine hoje. Então, nós temos que editar a nossa marca. Tem que fazer sentido, a gente precisa atender de uma forma que a gente possa se expor e se comunicar nas redes. Alguns dos clientes que a gente atende aqui, eu particularmente, alguns me dizem assim, não, Deise, eu não uso rede social, eu não gosto disso, né? Eu não gosto de LinkedIn, eu não gosto de Facebook, de Instagram, né? Mas hoje isso é um modelo importante e diferencial, né? Mesmo que eu não goste de usar a rede social, a tecnologia, a inovação, ela está aí e eu apareço muitas vezes. Só que muitas vezes eu apareço não cuidando da minha marca. Dá um exemplo para vocês, assim, rápido, né? Vou numa festa da empresa, apareço em alguma coisa e estou lá, né, bebendo alguma coisa, estou com o meu copo na mão. Eu não tenho Facebook, não tenho Instagram, não tenho LinkedIn, mas alguém do grupo vai ter, alguém do grupo vai tirar a fotografia, alguém do grupo vai postar, né? Então, assim, eu também tenho que cuidar o que eu estou fazendo, aonde eu estou circulando, de que maneira eu cuido da exposição da minha rede social aí, né? Se eu deixo as minhas redes abertas ou fechadas, né? E para isso, essa reflexão sobre o meu comportamento nas redes, a maneira como eu estou usando a rede, pode ser um diferencial aí para trabalhar uma melhor ou maior exposição, né, em relação ao meu planejamento de carreira, tá? O que eu publico também pode me ajudar ou me prejudicar, né? Quantas vezes a gente viu aí nos últimos tempos, principalmente com assuntos polêmicos, né? As pessoas se manifestando nas suas redes, e isso tendo um impacto na sua marca pessoal. Eu tenho que saber, não é que eu não possa publicar, não é que eu não possa emitir uma opinião, mas eu tenho que entender muito bem qual é o meu momento de vida e de carreira, e de que maneira essas publicações que eu vou estar fazendo vão estar impactando aí nos meus objetivos, tá? Então, uma boa reputação, ela sempre vai criar um desequilíbrio nas negociações, né, e que pode ser, como eu falei, positivo ou negativo. E uma boa reputação, daí sim, ela vai gerar, né, confiança, ela vai gerar apropriação da nossa marca, né, e com isso, pelo menos no cenário em carreira, né, nós
podemos ser selecionados, a gente recebe, né, aquele carimbo ali de recomendo, né, que é tão importante para a gente aí em carreira e nas nossas transições. Quando a gente fala, né, em nos comportarmos, a gente acha que a gente não tem audiência, que a gente não está sendo observado, mas a gente está sendo observado o tempo inteiro, né? Seja pela nossa família, filhos, amigos, enfim, colegas de trabalho. Isso, de uma certa forma, vai definir, né, o nosso valor. Quando a gente fala, quando a gente se comporta, e frequentemente a gente está sendo observado, né, pelas pessoas, a gente tem que ter uma preocupação com a forma que a gente está fazendo isso, com o conteúdo que a gente está fazendo essa comunicação, para a gente entender como que as pessoas podem fazer a nossa leitura, né, identificar melhor a nossa marca, de maneira que a gente possa transmitir aos demais algo mais consolidado ao nosso respeito e alinhado aí com as questões de carreira. Bom, a minha marca, né, ela vai ser sempre uma igualdade de experiências que eu posso proporcionar para as pessoas, né? O jeito que eu falo, como eu falo, onde eu falo, com quem eu falo, né? Como é que é a minha escuta, né? A minha postura, as minhas atitudes, as minhas reações, o que eu defendo, como eu defendo, às vezes até a marca do nosso carro, a roupa que a gente está vestindo, o nosso estilo de vida, isso vai nos definir. E como eu falei antes, né, não existe certo nem errado, mas de uma certa forma, tudo isso vai comunicar algo de nós para as pessoas. Então, essa percepção das pessoas nos torna um adjetivo, né? Ah, a Daisy é competente, é alegre, é triste, é desse jeito, é daquele. Então, assim, como que cada um de nós quer ser reconhecido e qual o adjetivo que a gente quer ter, principalmente olhando no foco em carreira. A gente vai ganhar adjetivos, as pessoas vão conhecer a gente por isso, né? Quantas vezes no trabalho a gente pensa assim, fulano, né? Fulano é super competente, sempre entrega, né? Se ele não entregou, já aconteceu alguma coisa. O contrário também, aquele colega que nunca entrega, que nunca faz, mais uma vez, né? O fulano dessa forma. Então, isso é importante, tá? Eu vi que abriu alguma coisa no microfone, eu não estou enxergando vocês. Então, se precisarem perguntar, depois fixem aí as perguntas que a gente vai estar respondendo, eu e a Cláudia, para vocês. Quando a gente define, né, o adjetivo da nossa marca, a gente precisa ter um plano, né? Então, ou seja, qual é a perspectiva que eu preciso? Onde é que eu estou hoje com a minha marca e aonde que ela me leva, né? Principalmente no quesito carreira, aí, que é o que a gente está olhando. Qual é a estratégia que eu tenho para fazer mudanças e alinhar, né, os meus objetivos, aonde eu quero chegar. Vamos traçar ali 2025. Por exemplo, se eu tenho um cargo de especialista, eu quero almejar um cargo de gestão, de consolidar essa gestão, ou se eu já sou um gestor e quero consolidar uma gestão de maior senioridade, de maior autonomia, enfim, como que eu vou trabalhar a minha marca pessoal? Isso vale tanto da porta para dentro, quando eu estou trabalhando numa empresa, como da porta para fora, quando eu quero transicionar externamente para outras organizações. Tá? Onde eu quero chegar está muito ligado à nossa visão. Né? A gente para muito para pensar no planejamento estratégico das organizações, mas não para pensar no nosso planejamento estratégico. Né? Como eu vou chegar, é o meu plano estratégico, e esse plano ele tem que estar imbuído em ações de curto, médio e longo prazo, né? E eu tenho que ter muita clareza também das ferramentas que eu vou usar, né, para esse planejamento. Para atingir o nosso objetivo, né, a atitude é fundamental, né, porque as empresas, elas gostam de pessoas que têm atitude, né, e isso vai também
da nossa altitude dentro da nossa carreira. É a nossa atitude, são as nossas ações, a nossa proatividade, né, em relação à marca pessoal, é que vai fazer com que a gente possa estar alinhado aí em termos de mercado e em termos de melhor posicionamento nesse sentido. Tá? Não existe uma marca ideal, né? De novo, como eu falei para vocês, a marca, né, ela vai depender muito do objetivo de cada um de nós como profissional. As marcas, elas vão propiciar desigualdade, né? O planejamento da marca vai requerer autoconhecimento. A marca pessoal, ela vai ser igual ao autoconhecimento e identidade, que são vitais para o sucesso, né? E a gente vai sendo transformado aí em produto. Então, essas são as premissas até aqui, tá? Né, que a gente veio falando. Aqui tem um compilado, né, das premissas que a gente falou até aqui. Seguindo, né, não basta, né, que eu tenha atitude, né, e que eu fique só olhando, né, que eu pense em algumas coisas e não coloque em prática o meu planejamento, em que eu não alinhe as questões de mercado, de atitude, de posicionamento com a minha marca pessoal aí. E aí, né, podemos ser a nossa melhor marca. Cláudia, passo para ti agora a palavra. Obrigada, Deise. Você para de compartilhar para eu compartilhar aqui? Claro que sim. Vou pegar aqui. Se vocês puderem me avisar quando vocês já estão vendo. Já está ok, Cláudia. Já está ok? Legal, então. Bom, Deise, obrigada aí pela introdução. E aí eu fico aqui pensando, né, quando eu estou assessorando alguns de vocês, profissionais que já foram assessorados por mim, eu acho que marca pessoal e networking são duas coisas muito interligadas, porque, na verdade, a gente acaba reforçando a nossa marca pessoal dentro da nossa rede de relacionamento. E só para vocês terem uma ideia, assim, eu tenho um número na minha cabeça de cada 10 assessorados que eu converso, 7 dizem que tem dificuldade em fazer networking. E de cada 10, 9 têm dificuldade de fazer marketing pessoal ou trabalhar a marca. Então, não é um assunto muito fácil, tá? E eu estou falando desde profissionais em início de carreira até executivos muito sêniores, tá? Então, é algo que não é uma coisa fácil, que a teoria é muito legal, mas vocês podem estar falando assim, legal, mas como é que eu trabalho essa minha marca pessoal dentro da minha rede de relacionamento, para eu ser um produto, entre aspas, que é bem visto no mercado, como a Deise falou, não tem melhor ou pior, mas tem um produto adequado para cada posição, para cada empresa, tá? Então, a gente fez aqui um desenho de algumas coisas, né, que inclusive fazem parte do nosso trabalho, que a gente trabalha no dia a dia com vocês, de como eu trabalhar a minha marca pessoal, tá? Então, a primeira coisa, quando eu pensar que eu quero trabalhar a minha marca, eu preciso ter um conhecimento de mim mesmo, tá? Isso é muito importante. Não adianta eu querer trabalhar a minha marca se eu não sei quem eu sou, né? Então, eu tenho que buscar, seja uma ferramenta de avaliação de perfil, seja feedback que eu receba das pessoas, né? Seja uma autoavaliação naquilo que, de fato, eu conheço, que eu sou bom, que eu tenho dificuldade. Então, o conhecimento é fundamental para a gente começar a trabalhar a nossa marca pessoal no mercado, tá? Através de autoconhecimento é que a gente consegue atingir os objetivos, tá? E a gente tem que realmente parar, fazer uma autoavaliação
e colocar. Eu às vezes, até peço para algumas pessoas fazer uma análise SWOT da gente mesmo, né? Aqueles que conhecem a ferramenta, quais são os pontos fortes, os pontos a desenvolver, aquilo que eu tenho de fragilidade, aquilo que eu tenho de fortaleza, porque isso dá uma boa visão de quem eu sou, tá? O segundo ponto que a gente pode trabalhar é identificar os objetivos. Não adianta nada eu saber quem eu sou, mas eu não saber aonde eu quero chegar. Poxa, Cláudia, mas é difícil, eu estou no início da minha carreira, sei lá onde eu quero chegar. Mas, assim, se você se programar para pensar nos seus objetivos, vamos dizer, de curto prazo, que é de aplicação imediata, de médio prazo, de 1 ano e meio a 2 anos, e daqui 5 anos. Eu acho que a gente tem condições de saber, pelo menos, aonde a gente quer chegar. Porque, gente, eu vou dizer uma coisa, quando a gente não sabe o que quer, putz, parece que qualquer caminho leva a qualquer lugar. E aí, qualquer lugar não pode ser algo que não seja adequado para aquilo que você quer da sua vida e da sua carreira. Então, definir os objetivos é algo bastante importante, tá? Onde eu quero chegar, o que eu quero fazer, e aqui não tem certo ou errado. Poxa, o certo é eu pensar, às vezes vem até numa pergunta de entrevista, onde você pretende chegar? Poxa, eu tenho que falar que eu quero ser o presidente da empresa um dia. Não, não necessariamente. Cada um tem o seu sonho adequado àquilo que você tem de perspectiva, inclusive pessoal. Né? Se eu perguntar aqui para esse grupo que tá nos assistindo, quantos de vocês um dia já pensou em ser presidente de uma empresa? Pode ser que alguns sim, pode ser que tenham outros que digam, não, eu nunca pensei em chegar lá, tá? E não tem certo ou errado, você tem que trabalhar os seus objetivos naquilo que de fato faz sentido para a sua carreira e para a sua vida, tá? Um terceiro ponto é identificar a imagem que eu transmito aos demais. Se eu já tenho um autoconhecimento, eu tenho que saber o que o outro pensa de mim. Né? É bem importante, porque em alguns exercícios, muitas vezes, que a gente faz, em treinamentos, e até na própria reflexão dos próprios executivos, existe um descompasso, né, entre aquilo que eu de fato acho que eu sou e aquilo que as pessoas veem que eu sou, tá? Aqui eu não estou falando que as pessoas sempre vão ver a minha imagem pior. Às vezes, pelo contrário, né, eu tenho uma autocrítica muito grande e às vezes eu tenho até mais competências, eu tenho até mais qualidades do que eu mesma posso encontrar em mim. Então, assim, se vivemos numa rede de relacionamentos, se o mercado está interligado, não custa, de repente, fazer uma questão, pedir feedbacks, às vezes, até um feedback pessoal de um amigo, de um familiar, pode nos ajudar a ter uma visão, porque eu digo que a gente não consegue ser duas pessoas completamente diferentes, né? Tem gente que fala, eu sou uma pessoa no trabalho e uma pessoa na minha vida pessoal. Eu acho que a gente consegue, às vezes, separar alguns aspectos, mas ser diferente, agir diferente, ter atitudes diferentes, eu acho pouco provável. E, às vezes, eu até brinco quando eu estou atendendo um cliente e faço algumas questões de autoconhecimento para a pessoa, e a pessoa fala, puxa, mas eu não sei direito. Fala, olha, pergunta ali para sua esposa, para o seu marido, né? Para o melhor amigo. Essas pessoas geralmente têm uma boa visão, né, daquilo, da imagem que a gente transmite no mercado. Se é uma imagem, como a Daisy falou, de uma Coca-Cola, de uma Mercedes, que de fato são marcas confiáveis, ou se até eu sou um produto que o mercado ainda não conhece, ok? Beleza, vamos lá. Eu estou dando aí para vocês o caminho das pedras de como fazer, né, trabalhar um pouco da sua marca pessoal. O quarto ponto, estabelecer objetivos, tá?
Eu já comentei que muitas vezes as pessoas não sabem exatamente onde querem chegar. E é bem comum, às vezes, alguém está me contando a carreira e vir com um discurso de, assim, as coisas foram acontecendo, né? Eu estava numa empresa, daí um amigo convidou para eu ir para outra empresa, eu fui, lá a área era um pouquinho diferente, o trabalho era um pouquinho diferente, aí eu assumi uma outra área, desta outra área eu vi que eu tinha competência e fui, ou seja, é meio aquela coisa do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, as coisas foram acontecendo. É ruim isso? Não necessariamente, mas todo profissional deveria ter traçado as suas metas, onde ele quer chegar, porque se você tiver isso bem traçado, se você tiver um objetivo bem claro, a chance de você desviar desse objetivo é mais rara. Quando você não tem um objetivo traçado, muitas vezes os caminhos vão te levando para coisas que pode ser que lá na frente você chegue e fala, puxa, que legal a minha carreira, cheguei onde eu queria estar. Mas é comum algumas pessoas chegarem lá na frente e falar, puxa, se eu pudesse repensar, se eu pudesse fazer tudo de novo, muito provavelmente eu faria muita coisa diferente. Tá? Então, ter objetivo e trabalhar em cima dos seus objetivos é muito legal. E, às vezes, eu já vi até profissionais dar um passo atrás, em termos de carreira, para entrar num caminho diferente daquilo que ele tem como objetivo profissional. Tá? Então, se eu tiver que dar um passo atrás, se eu tiver que dar um passo lateral, um passo adiante, que isso seja consciente e alinhado aos meus objetivos, ok? Depois, defina o que fazer, tá? Então, assim, como é que eu vou trabalhar a minha marca pessoal? Se isso é tão difícil para a grande maioria dos profissionais, talvez eu tenha que mudar a minha atitude. Talvez eu tenha que, de fato, conversar mais com a minha rede de relacionamento. Talvez eu tenha que me expor mais. Talvez eu tenha que repensar a minha participação ou não participação nas redes sociais, tá? Talvez eu tenha que abrir contatos em segmentos diferentes, por exemplo, aquelas pessoas que vêm com o discurso, olha, eu queria trabalhar, mas eu não queria mais atuar no segmento que eu atuo. Poxa, você vai ter que criar uma marca em outro segmento que você não é tão conhecido, que a sua marca não é tão forte. Então, o que você precisa fazer? De repente, começar a frequentar ambientes diferentes, se envolver em assuntos diferentes e, muitas vezes, inclusive, investir na sua própria formação, né? Porque talvez outro mercado, ou até mesmo o mercado que você atua, esteja necessitando de uma formação, de uma certificação, de algo que você ainda não tem. E aí você vai ter que montar um planinho de ação do que você vai ter que fazer passo a passo para fortalecer a sua marca. E por último, e não menos importante, pessoal, preserve a sua imagem, né? Não é porque hoje você é uma pessoa muito bem vista no mercado, tem uma imagem forte, uma imagem legal, que isto vai continuar sendo amanhã, tá? Então, a gente tem que trabalhar muito, não basta você construir e falar, bom, eu cheguei no meu topo da minha imagem pessoal e agora ninguém me derruba, muito pelo contrário. Às vezes, o fato de você ficar longe da sua rede, você não participar de eventos, você não conversar com a sua rede de relacionamento, está mais introspectivo, isso faz com que a sua imagem acabe ficando menos forte. E aí você, de fato, precisa preservar, você precisa estar sempre trabalhando em prol da sua imagem pessoal, tá? Aqui eu termino um pouquinho a minha fala com essa frase: a marca pessoal é um importante aspecto do seu desenvolvimento de carreira.
Se você não estiver comprometido com você mesmo e acreditar nos seus projetos, dificilmente você conseguirá comprometer outras pessoas. Então, acreditar em mim mesmo é o primeiro fator de eu poder divulgar a minha marca para que eu passe credibilidade para os demais. Então, aqui eu vou parar um pouquinho, agora a gente vai abrir para perguntas, deixa eu parar de compartilhar, que o Celso vai nos ajudar nessa parte das perguntas, certo, Celso? Certo, perfeito, Cláudia. Parabéns pelo conteúdo, Cláudia e Deise, muito legal. Só elogios aqui. E temos Obrigada. todas as perguntas, temos ainda mais um tempo de evento. Eu vou entrar com uma pergunta que foi registrada aqui no chat, e aí depois eu abro espaço para as pessoas que quiserem se manifestar e fazer perguntas direcionadas. Antes disso, é importante dizer que no final do evento a gente vai disponibilizar 2 QR Codes, um deles com um e-book gratuito com conteúdo de marca pessoal, e o outro QR Code é para que as pessoas consigam acessar um grupo do WhatsApp fechado, onde a gente vai compartilhar eventos futuros, conteúdos diversos de carreira e temas aleatórios, ok? Deise, temos uma pergunta. Renata, já te dou a palavra. Vou só passar uma pergunta para Deise. Deise, Silvia perguntou se quando você estava passando conteúdo, você se referenciava à marca pessoal do negócio ou empresas ou a próprio perfil profissional. Acredito que seria perfil profissional, mas gostaria de te ouvir. Silvia que perguntou? Silvia Digero, acho que é isso mesmo. Silvia, obrigada pela pergunta, isso é bem importante, né? Porque tudo está conectado, né? A nossa marca pessoal, ela está conectada com a nossa marca profissional e, inclusive, de um possível negócio, né? A minha marca pessoal, por exemplo, como consultora de carreira sênior aqui, a da Cláudia, do Celso, né? Da equipe aqui, ela impacta na própria marca da Produtive, né? Então, ou seja, a nossa marca pessoal, ela faz referência não só à nossa estratégia particular, né, e dentro das ações que a Cláudia trouxe tão bem aí, né, mas ela também vai impactar um negócio ou um produto no qual a gente esteja representando esse produto, ou seja, a nossa marca em relação a um viés empreendedor, a uma consultoria, ou a venda de alguma coisa que nós desejamos fazer, né, estejamos representando. Respondo a tua pergunta, Silvia? Sim, muito obrigada. Ótimo, eu fiquei um pouco confusa, assim, mas no início agora clareou, mas tu certificou o que eu estava também praticamente pensando, assim, que fica essas duas situações, né? Porque a pessoa está transmitindo a marca, mas tem o perfil dela como um backstage, assim, né? Ela está por trás do que ela está representando, acredito, é isso, né? Sem dúvida, né? Quando a gente fala de uma coisa mais conceitual, parece que está mais assim distinto, né? Mas está tudo muito relacionado. Se a gente não cuidar do pessoal, do profissional, lá na frente impacta em todo o restante. Ok, está interligado. Ok, obrigada. Nada. Show de bola. Agora uma pergunta para a Cláudia. Adrian Raffo. Cláudia, qual a melhor estratégia para desenvolver o networking? Legal. Eu adoro o assunto networking, né? Networking não é fácil, mas a gente tem que manter e criar relacionamento a vida toda, né? Não é só para o trabalho, a gente sabe da importância também na nossa vida pessoal, mas como é que eu posso fazer? Começar a participar dos eventos, né, relacionados à área, aproveitar esses espaços não só para assistir o conteúdo, mas para também interagir com as pessoas, né? Porque tem pessoas que vão nos eventos, entram calados, saem mudo e não fazem contato com as pessoas. As redes sociais hoje nos permite fazer muito relacionamento, né? De
conectar pessoas que temos interesses, que temos interesses em comum, também acho que é uma boa estratégia. E eu sempre falo que eu tenho a minha receita de networking, porque não basta apenas você abrir relacionamento com novas pessoas, né? O mais difícil, eu creio que não seja abrir, mas seja manter o relacionamento. Isso é o mais complicado. Então, eu vou passar a minha receita de networking, se servir para vocês, façam uso dela integral, dela pela metade, ou fala, não, isso não serve para mim. Eu penso assim, eu tenho 5 dias na semana, 5 dias úteis. Sábado e domingo, muito provavelmente, eu não vou fazer networking, apesar de já ter feito em algumas poucas ocasiões. Mas vamos pensar nos dias úteis. Se são 5 dias, eu vou fazer um contato por dia. Ô, Cláudia, mas eu estou trabalhando, o dia a dia é corrido, é puxado, como é que você consegue fazer um contato por dia? Calma, vamos lá. 2 contatos eu vou fazer via virtual. É um WhatsApp, ou é pelo LinkedIn, é uma mensagem que eu mando para alguém da minha rede, tá? 2 mensagens eu tento fazer dessa forma. E eu digo que o LinkedIn, às vezes, é um grande aliado a mim, porque ali ele me dá informações da minha rede. Olha, o fulano mudou de emprego, o ciclano foi promovido, o outro está fazendo aniversário, enfim, o LinkedIn me ajuda muitas vezes a manter contato com as pessoas. Então, são 2, né, 2 vezes na semana virtual. 2 por telefone, né? O contato telefônico, ele é um pouquinho mais estreito e mais forte do que simplesmente uma mensagem, vocês vão de concordar comigo, tá? Então, aí eu pego o telefone, eu tenho ali na minha rede de relacionamento algumas pessoas que eu faço questão de manter o contato, que são pessoas que trabalharam comigo, que conhecem o meu trabalho, que sabem quem eu sou, porque eu não sei o dia de amanhã se eu posso precisar. Então, essas pessoas eu mantenho mais próximo a mim, fazendo uma ligação. E às vezes fala, mas você fala o quê? Você liga e fala o quê? Ô, fulano, eu estou te ligando para saber como é que você está, o que você anda fazendo. E aí me atualizo e atualizo também o que eu estou fazendo. E um contato por semana eu me obrigo a fazer presencialmente, tá? Poxa, é difícil. Não é fácil, pessoal, tá? Então eu marco um almoço, eu marco um café. Às vezes, se eu estou no escritório, eu convido alguém para vir tomar um café comigo, tá? Então, eu faço dessa forma. Isso porque eu estou na ativa, estou trabalhando. Agora, convido a todos vocês que estão em transição de carreira, né, que estão no mercado buscando uma nova oportunidade, por que não fazer 5 networkings por semana presencialmente? Eu tenho certeza que isso funciona mais do que um WhatsApp simplesmente que vocês mandam. Não sei se eu respondi, se eu não respondi, por favor, perguntem mais uma vez. Mais que respondido. Show de networking aqui com Cláudia Monari. Renata, com a mão levantada, fica à vontade, depois passa a bola para o André com mais algumas outras perguntas aqui. Obrigada, Celso. Primeiramente, parabéns, time produtivo e excelente, o conteúdo super bom, o conteúdo que as meninas trouxeram, e a minha pergunta vai para a Cláudia também. Eu gostei muito do teu insight de aproveitar esse tempo justamente para a gente fazer aquilo que quando a gente está trabalhando, a gente não consegue, não tenho tempo de tomar café com fulano, almoçar com ciclano, então, realmente, eu tenho buscado fazer isso, Cláudia, mas eu tenho uma dúvida com relação a redes sociais, e aí talvez essa seja a pergunta de $1 milhão aí. Eu tenho muito receio, vou construir de novo, eu vejo muita gente se autobajulando no LinkedIn, assim, a autobajulação é uma constante, assim, e eu particularmente sou um pouco crítica com relação a isso, eu vejo isso e fico, o cara tá forçado ali a coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que é importante manter ali uma constância e levar temas para discussão como forma de também se manter ativo. Renato, né, as pessoas lembrarem de ti. Existe algum número mágico ou uma recomendação
Porque eu, por exemplo, já atualizei o meu perfil no LinkedIn para ser creator, e aí eu vou colocando alguns textos, opiniões de coisas que eu penso, mas uma periodicidade eu ainda não cheguei num denominador comum, assim, do que seria uma periodicidade, se não ótima, boa, para manter o nome ativo nas redes. Tu tens, assim, uma sugestão? A cada 15 dias, uma vez por semana, tem algum número sobre isso? Oi, Renata, obrigada primeiro pelos meninas, gostei. Verdade, né? Os 50 a mais aqui agradecem, né, Cláudia? Com certeza, com certeza. Maravilhosos. Então, vamos lá. Eu não sei se existe um número mágico, tá, Renata? Eu vou falar por mim. Eu tenho pessoas na minha rede que divulgam informações quase que diariamente, tá? E eu me desinteresso muitas vezes por essa pessoa, porque eu acho que é over o conteúdo. Tem pessoas que fazem uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, que eu percebo que eu presto mais atenção. E até mesmo me chama mais atenção, é claro, e é natural com todo mundo, alguns assuntos que faz mais sentido para mim, né? Seja na minha vida pessoal ou minha vida profissional. Mas como o LinkedIn, ele praticamente atualiza semanalmente, se eu não me engano, o SSI, que é um índice que você tem para você se manter ali mais no topo das pesquisas, tá? Isso é uma coisa que a gente ensina nos nossos programas, manter o SSI alto. Eu diria que talvez uma vez por semana seria o melhor, tá? Porque aí você mantém a tua rede ligada, curtindo, comentando, vendo a tua imagem. E, Renata, é uma coisa que você começou a falar que eu achei interessante, né? Eu faço coaching também e não é incomum vir a queixa de que tem a parte de desenvolvimento do marketing pessoal, da marca pessoal, que são pessoas muito boas tecnicamente, mas que não se expõem, né? E eu tive uma vez um coach lá atrás, isso faz uns 5, 6 anos, que o cara tinha criado na empresa onde ele trabalhava uma sala totalmente de inovação, de tecnologia, ele com a equipe dele, né? E eu estava fazendo coaching justamente para ele desenvolver essa competência do marketing pessoal. E era um trabalho muito legal, era uma coisa assim de vanguarda na empresa onde ele estava. E aí um dia eu cheguei lá e ele falou assim para mim: você não acredita, o Jornal Nacional vai vir aqui para fazer uma reportagem da minha sala que eu e a minha equipe criamos. Falei, putz, que legal, a sua chance de aparecer. Não. Ele falou, não, eu já pedi para o diretor lá de TI, ele que vai dar entrevista, porque ele já fez media training, ele fala bem com a imprensa, ele vai falar. Eu falei, cara, mas não foi ele que criou a sala, ele te ajudou com o equipamento. Quem fez a ideia, quem fez todo o movimento foi você e a tua equipe. A tua equipe vai ficar chateada com você se você não fizer isso. Você tem que aparecer. Não, Cláudia, pelo amor de Deus, eu não sou de aparecer na televisão. Falei, quando é que vai passar? Ele falou, tal dia. Eu falei, olha, se eu não te ver na televisão lá com o William Bonner, eu vou ficar chateada. E aí ele acabou dando a entrevista, tá? Ele falou na empresa que ele ia dar entrevista. Então, assim, eu contei essa historinha porque, às vezes, as pessoas acham que basta você dar um bom resultado, que isto vai aparecer por si só. Então, às vezes, a gente precisa dar uma força, a gente precisa aparecer e mostrar o que a gente está fazendo de legal. Eu entendo que o over é over, tá? Mas não fazer é tão ruim quanto fazer demais. Tá bom, Renata? E tem uma coisa importante, né, Cláudia, disso que a Renata trouxe, né? De novo, a gente volta lá para a questão do planejamento, né? O que é o teu objetivo? Qual é o teu objetivo? Que objetivo tu tem quando tu divulga alguma coisa? Qual é o assunto que tu gosta? Por qual assunto tu quer ser reconhecida na rede social? Né? Por isso que não tem um modelo ideal e não tem uma receita de bolo. Tem o jeito de cada um, e cada um vai adaptando ao seu estilo e ao seu objetivo, né? O que não pode é o que a gente falou ali, né? A gente ficar sem marca definida, né?
A gente precisa ter uma marca definida, a gente precisa ter um adjetivo, só que a gente é que tem que ser responsável por que adjetivo a gente vai ter. Então, esse planejamento ele é fundamental. Obrigada, Daisy. Maravilha. André Rodrigo. André Rodrigues, boa tarde. Rodrigues, desculpa. Tudo bem? Primeiro, parabéns pela apresentação, está super legal. Eu queria tirar uma dúvida, Cláudia, quando você falou assim na identificação de como está a minha imagem, né? Eu gosto muito assim do tema dos feedbacks, porque acho que na minha carreira os maiores momentos de mudança que eu sempre tive foram pelos feedbacks, né? Aqueles que a gente não quer ouvir. E eu vejo muita dificuldade nas pessoas de trazerem os feedbacks negativos, né? Principalmente quando a gente fala desse mundo corporativo, assim, né? Eu estou no mercado agora, então eu vejo muitos feedbacks positivos, né? Eu ouço vários, mas eu não ouço os feedbacks negativos, né? Então, você tem alguma dica, assim, específica de como eu poderia realmente ter acesso, né, a essa parte negativa, principalmente do mercado, como eu estou sendo visto no mercado? Eu acho que ouvir a família, como você citou, colegas, talvez seja mais fácil, mas eu tenho uma dificuldade de entender como a minha imagem está no mercado, sabe? Oi, André, eu ia brincar com você, ia perguntar se você é casado, e ia falar assim, se for casado, pergunta para tua esposa que ela vai falar muito mais feedback negativo do que positivo, geralmente é assim, né? Mas, assim, no mercado de trabalho, eu acho que não são muitas as pessoas que poderiam te dar esse feedback com acuracidade, tá? Mas você deve ter, sei lá, 2, 3, meia dúzia de pessoas que te conhecem de fato ali no dia a dia de trabalho, e não tem como, seria pedir para essas pessoas, olha, eu preciso saber, talvez não usar como ponto negativo, mas para o meu próprio desenvolvimento, eu gostaria de saber o que você acha que eu poderia investir, seja em termos de conhecimento técnico, ou seja em termos de atitude, de comportamento. Né? Diz para mim uma ou duas coisas que você acha que eu poderia investir para fazer esse desenvolvimento. E aí você vai juntando as pontas, tá? Se 3 ou 4 pessoas te derem feedbacks parecidos, poxa, isso aqui é um ponto que eu preciso trabalhar. Se além disso a esposa também de alguma forma já sinalizou aquilo, poxa, isso aqui é um ponto que eu posso estar sendo visto no mercado dessa forma. Não sei se a Daisy tem algo a complementar, Daisy, de como poderia pegar esse feedback negativo que ele falou. Eu penso que essa questão também tem a ver com o que a gente conversou, né, André, do autoconhecimento, né? O autoconhecimento, ele ajuda muito, assim, a gente mais ou menos sabe, né, quais são os impactos que a gente tem, as dificuldades que a gente tem em termos de mercado. E, às vezes, solicitar feedback de pessoas que já passaram pela nossa vida também, né? Como pares, né, como chefias, e até com pessoas da tua equipe, né, que foram subordinadas a ti. Acho que as pessoas, sempre que a gente solicita de uma forma muito generosa, as pessoas elas estão dispostas a nos ajudarem, né? Às vezes a gente tem dificuldade de pedir essa ajuda, né? E aí o feedback ele vem, porque às vezes as pessoas não sabem como falar. É muito difícil o feedback quando tem alguma coisa delicada. Hoje pela manhã mesmo, eu estava conversando com um cliente aqui, e ele tem 65 anos, né? E a gente estava conversando sobre o impacto de marca pessoal, de coisas que ele quer fazer, ele está se encaminhando para o mercado de viés empreendedor, e a gente estava falando justamente sobre o impacto da marca dele e o modelo de papel que ele vai ter diferenciado agora, né? E a gente conversava sobre isso. E eu atendi ele 2 vezes, e já deu para perceber algumas coisas dele. Né? E eu comentei com ele, olha, talvez tu vai ter dificuldade aqui, ali, né? Esse ponto, tu acha que fecha, né? Com o que tu já viveu, com o que tu já recebeu de inputs aí na tua vida profissional? E ele disse, não, isso fecha, sim, e eu acho que é importante isso que tu está me dizendo, e eu acho que nem sempre eu estou disposto a escutar isso. Então, assim, a gente abrir, como eu digo, o escutador, né? Faz uma diferença grande aí também para a gente poder ter um reposicionamento diferente com a nossa marca.
Não, legal, obrigado. Eu acho que casa muito também com a manutenção do network que você falou, Cláudio. Eu acho que nesses momentos também eu vejo como oportunidade da gente estar ouvindo também, sentindo, né? Eu acho que o presencial aí, no meu caso, é bem importante para sentir um pouco também esse, né, como que tá. Mas obrigado, viu? Vou fazer uma propaganda aqui, vou fazer uma propaganda, né, Cláudia? Um bom momento aqui são os eventos que a Produtive faz aqui. Os eventos online é sempre uma oportunidade da gente estar num grupo de pessoas que a gente não conhece integralmente, da gente trocar, da gente se experimentar. É um ambiente mais, como eu digo assim, digamos, mais acolhedor num primeiro momento para quem está começando a se experimentar na arte de trabalhar sua marca pessoal, né? E as suas relações em termos de rede social, de rede de relacionamento aí da sua net. Show de bola. Pessoal, a gente tinha programado para irmos até às 14h30, temos mais 2 perguntas aqui. Vamos estender até onde der aqui, mas assim, vamos finalizar nessas 2 perguntas. Eu gostaria muito que a gente tivesse espaço para trocar mais e fazer outras perguntas. E temos uma pergunta para a Daisy, do Christian Mendes, que é que quando a marca pessoal não está em sintonia com a organização que ele atua, seria melhor o momento de construir seu planejamento e potencializar a transição de carreira? Daisy. Sem dúvida, né? A partir do momento que a gente entende que o ambiente que a gente está não conversa mais com os nossos valores, com as nossas premissas aí de um ambiente ético, né, correto, enfim, com várias situações, ou até o estilo mesmo, às vezes não tem nada a ver com a ética, às vezes até o estilo do lugar, né, o estilo é diferente do meu, enfim. Só que também, como eu brinco, né, não dá para ir chutando o pau da barraca de qualquer jeito, né? De novo, a gente tem que poder se organizar, a gente tem que se planejar. Nem sempre a gente está pronto com isso no mercado, então muitas vezes é interessante a gente buscar o apoio de um profissional para nos ajudar a poder fazer uma transição, né? Para olhar as suas potencialidades, para olhar as competências que ainda têm que ser trabalhadas, né? Para poder olhar as questões de aonde eu quero ir, né? Que tipo de empresa eu quero ir? Será que tem isso? Será que eu não estou num modelo mais idealizado? O que está no mercado? Como é que eu vou me posicionar para isso? Mas, sem dúvida nenhuma, quando a nossa marca pessoal não está mais em sintonia com um lugar onde a gente tem, quando a gente não se sente mais pertencer, é o momento de fazer uma troca, é o momento de investir em algumas outras coisas e poder potencializar o seu planejamento para uma transição aí, sem dúvida, Christian. Espero ter conseguido responder a tua pergunta. Perfeito, Daisy. Agora uma última para a Cláudia. Pedro Barreto, Cláudia, por favor, gostaria de perguntar para a Cláudia que os profissionais 50+, podem fazer além das dicas apresentadas para serem mais competitivos no mercado, em especial para aqueles que estão em transição de carreira? Oi, Pedro, vamos lá, vamos falar de nós, dos 50+, né? Eu acho que a gente começa a ter que pensar, vamos dizer assim, num plano B, até bem antes dos 50, mas nem todo mundo acaba fazendo isso. A gente acaba fazendo no momento que o mercado nos coloca para fora, né? E aí fala, poxa, agora teria que pensar no meu plano B. Acho que mais do que nunca, os 50+ tem que investir na rede de relacionamento, tem que investir na própria marca pessoal, porque geralmente são pessoas muito competentes pelo tempo que estão atuando no mercado, com muita experiência naquilo que fazem, e tem que contar com a ajuda da sua rede de relacionamento. Eu gosto muito de trazer exemplos práticos, né, e concretos. No começo desse ano, eu tinha um profissional também de 62 anos que está estruturando o seu plano B, mas o maior desejo dele era sentar novamente numa cadeira corporativa. E ele me perguntou, é impossível? Eu falei, não, não é impossível, mas é mais difícil, né? Depois dos 50 começa a ficar mais difícil, depois dos 60 complica, né? Quanto mais a idade vai passando, fica pior. E aí, quando falamos de networking, marca pessoal, ele foi extremamente resistente. Eu lembro que a frase dele falou, isto não funciona.
eu acho que eu fiz umas 3 ou 4 reuniões com ele e falando e tentando convencê-lo. Aí eu falei, poxa, você não tem ninguém da sua rede? Ele falou, olha, tem uma pessoa na qual eu confio. Essa pessoa eu vou falar com ele. Assim, gente, não é mentira. Ele falou, uma pessoa, essa pessoa falou, por que você não falou antes para mim? Eu estou precisando de alguém na minha equipe para trabalhar, um cara que tem o seu conhecimento. E aí ele voltou para mim e falou, pô, networking e marca pessoal funcionam, né? Eu falei, funciona, tá? Então, se eu puder, Pedro, dar uma dica, investe na tua marca pessoal, né, no teu autoconhecimento, no que eu sou bom para fazer, o que eu posso oferecer para o mercado, e começa a trabalhar essa tua marca pessoal dentro da sua rede, tá ok? Bom, perfeito, Cláudia. Acho que todas as perguntas aí foram respondidas. Pessoal, 2h36, quero agradecer a participação de todos aqui no evento da Produtive, e com certeza esperamos vocês aí no próximo. Pedro o Lucas está compartilhando na tela os e-books e o QR Code que comentei com vocês anteriormente, e esperamos vocês aí no próximo evento da Produtive, ok? Boa tarde a todos. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada a todos. Boa tarde, obrigada. Boa tarde a todos. Tchau, tchau, obrigada. Obrigada, boa tarde. Muito obrigada, ótimo evento, viu? Boa tarde para todo mundo. Excelente, Obrigado a pessoal. Boa todos. tarde. Obrigado a Um abraço, todos. pessoal. Tchau, tchau. Felicidades. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, tudo de bom, excelente, viu? Conteúdo, excelente. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado, viu? Foi muito bom. Tchau, tchau. Obrigado, André. Tchau, André, obrigada. Obrigado, pessoal. Muito bom. Valeu. Está fechado o teu microfone, Marcelo. Ah, tá bom. Obrigado, e foi muito bom, Deise e Cláudia. Foi legal demais. Obrigada, Valeu, Marcelo. Marcelo. Prazer. Muito obrigado, foi muito bom. Boa noite. Obrigado, Fred. Tchau. Tchau. Tchau.